Nessa altura, tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura livre. Olá, se você chegou até aqui, você chegou à faixa bônus do Cultura Livre. Hoje com a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana aqui no Cultura Livre. Como a gente encerrou o programa da TV, talvez você tenha chegado aqui depois do programa da TV. Talvez não, porque na internet, né, não precisa. Então, mas se você chegou, eu já vou emendar, hein, com o final daquele. O Jamilson estava perguntando, além do Gil, que eu acho que ao concurso, quais são os artistas brasileiros que melhor e mais divulgaram o reggae por aqui, na opinião de vocês? Bom, Gilberto Gil com certeza foi o principal, né? Versionou músicas do Bob Marley. Eu acho que até tem bandas, né? O Paralamas é uma banda bem emblemática, assim, não só para o reggae, como para o ska também. Os ritmos jamaicanos. Os ritmos jamaicanos no geral, né? Titãs. Essas bandas dos anos 80, assim, quase todas têm uma grande influência da música jamaicana, assim como o Police, né? Que a gente estava escutando agora há pouco. E acho que de uma assim, forma geral, todos os artistas brasileiros flertam um pouco com o reggae. E o próprio forró, existe uma similaridade, né, do forró com o reggae e tal. Porque a raiz, na verdade, da música é africana, né? Então acho que isso ajuda muito a ter o reggae presente, né? Tem aqui uma pergunta de Jai Mahal. Mestre. Jai Mahal, ele trabalha comigo aqui na Rádio Cultura. Primeira vez que eu falei no rádio foi com o Jai Mahal do lado, ele operando, e eu falei... Pois é, gente, quem começa com o Jai Mahal do lado, né, depois parece que se vira de qualquer lugar. Tem uma homenagem para o Jai Mahal no disco de vocês, né? Isso, é uma homenagem a ele e ao China Ken, né? O programa que eles tiveram, ainda tem, né? Tem na UOL. Acho que são uns 20 anos de programa ou mais, né? E também são responsáveis por essa difusão do reggae pelo Brasil. Assim, é muito importante, e a gente quis prestar essa homenagem porque é merecida, né? O Jai Mahal está perguntando, e aí, galera, já rolou ou vai rolar a Jamaica ou a gringa? Ainda não rolou. A gente já flertou também já com algumas possibilidades de show, inclusive na Jamaica, nos Estados Unidos, Europa. Mas a gente tem esse fator limitador que é o tamanho da banda e tudo mais. Mas a gente está se preparando para isso também. Porque além do reggae, do ska, serem ritmos que são ouvidos no mundo inteiro, a música brasileira também é muito bem recebida, né? E é amada. Então a gente sabe que isso vai ser um fim a se chegar, é fazer essas turnês lá fora. A gente quer muito e estamos trabalhando para isso. A gente podia fazer um crowdfunding, fretar um avião, mandar vocês todos, imagina. O Geraldo Anchieta ainda falando disso, falando qual a influência do Eduardo Bide na banda, ele que lançou o Bamba 2 só de músicas brasileiras em versão reggae. A influência que ele tem é a mesma que a gente tem, né? Da música jamaicana e tal. Eu já tive outras bandas que tocavam reggae e ska. Uma paixão desde 86, quando eu escutei pela primeira vez reggae e ska, aliás, que foi o Rodrigo Cerqueira, a pessoa que me trouxe esse som naquela época que era muito difícil achar qualquer coisa desse gênero, né? E são mesmas influências, né? Ele tem um trabalho que usa a mistura dos ritmos jamaicanos com os ritmos brasileiros, e a gente, na verdade, é o ritmo jamaicano mesmo, que é a nossa grande paixão, né? Que é onde a gente bebe da água, né? Os Catalites, que é a nossa banda modelo, né? Que começou toda essa história do ska na Jamaica. Então, é isso, né? Vocês abriram um show para eles, né? Isso, foi a nossa primeira aparição em palco, foi ao lado dos bons velhinhos, dos mestres do ska. Inclusive, assim, rolou até uma coisa muito emocionante. O show foi na Clash, né? Enquanto a gente estava tocando, eles foram todos para frente do palco, assim, dançaram um pouco, lógico, dadas as devidas proporções e circunstâncias, mas, assim, foi muito gratificante para nós e serviu como uma bênção, um apadrinhamento para a gente seguir o nosso rumo. E foi o primeiro show porque vocês ainda estavam
começando isso, e aí surgiu a oportunidade de vocês não... Isso. Ah, não vamos perder. Então, a gente, na verdade... foi um a gente... show quase que... Escondido, né? É, Foi um show Porque a gente- relativamente escondido até. a gente queria fazer um lançamento, como a gente fez depois, mas quando surgiu a oportunidade e o convite, a gente não podia deixar de aceitar, né? Inclusive, a gente correu até para preparar o show, a gente estava indo num ritmo e, opa, rolou, corremos para fazer acontecer, né? Mas vocês já usavam o nome Orquestra Brasileira de Música Jamaicana nessa sim, época? sim. A gente estava se preparando para fazer o show, na verdade. Assim. É, O o disco já estava pronto. O primeiro. nome Orquestra Brasileira de Música Jamaicana surgiu em 2005, né, quando a gente começou o projeto. Esse show foi em 2008 já, com a banda já montada, que a gente estava começando os ensaios, já tinha gravado o EP, né, o primeiro EP, que era composto de 4 músicas, que estão no volume 1, no primeiro disco. Vamos mais uma? Vamos Bora. lá. Qual que é agora? Essa aqui é uma composição própria nossa que está no volume 2 e chama-se Tupi Namba. Queria ter o efeito para desanunciar o Tupinambá também, mas não tem no meu microfone, gente. Não vai dar para fazer bonito. Tem uma pergunta aqui do Fábio Brant no nosso chat falando: desculpa a ignorância, mas qual a diferença entre o reggae e o ska? E a Cleide Simões: boa pergunta, Fábio, muita gente não sabe isso. O ska é praticamente o primeiro ritmo popular, né? O primeiro estilo popular da música jamaicana, né? Existe o mento, o calypso, que são ritmos mais raiz até da música jamaicana, mas assim, quando os jamaicanos começaram a sintonizar as rádios americanas nos anos 50, escutando as big bands e tal, eles, da forma deles, eles copiaram aquilo, mas com um swing jamaicano, né? Então, esse movimento, o ska, começa com os bailes mesmo e com as bandas, as big bands, da forma que eles podiam, né? Porque era muito precário, na verdade,
o esquema, né, na Jamaica, como provavelmente é até hoje, né? E então foi a visão deles para a música de baile, para a música dançante da época. Esse estilo foi sofrendo mutações e tal, e um pouco mais à frente se tornou o reggae. Existe o rocksteady também, que é um estilo jamaicano que, assim, cronologicamente, a gente pode falar que ele veio depois do ska para depois virar o reggae. Então, é uma questão rítmica e também existe uma questão do que se falava. O ska era uma música de festa, era uma música, eles versionavam muitas músicas americanas na época e faziam... era música para baile mesmo. Depois, com o passar do tempo, essa música foi se tornando, sei lá, o rocksteady tem muita coisa de amor, né? Tem letras românticas. O rocksteady ele tem uma proximidade muito grande com a soul music americana, assim, né? Então, esse tipo de letra, de temática é muito presente na soul music e acabou indo também para o rocksteady, que talvez pode até se dizer que é a soul music jamaicana. A gente tem até um expoente que é o Toots, que é um grande músico e uma grande voz da Jamaica também dessa geração. E o reggae depois, na temática também, ele ficou mais... música de protesto e também uma coisa mais espiritual, né, que voltava um pouco, na verdade, a coisa do Nayabing, que é a batida que eles usam lá nas cerimônias Rastafari e tudo mais. É uma história muito legal, existem vídeos na internet que explicam um pouco disso, né? A gente gosta muito, a gente conhece um pouco, né? Mas também isso não é uma lei, o que a gente está falando. Talvez a gente tenha falado até alguma besteirinha aqui ou ali. Tudo bem, gente, adaptando, tá? Só dando uma... Acho que o principal também é a levada, caracteriza muito, né? A questão rítmica... A questão rítmica é muito diferente de um do outro. Uhum. Depois a gente faz um quiz aqui, sabe? Reggae, ska, reggae, ska. Até assim, para as pessoas que ouviram até agora, né? O Frevo Mulher, a versão que a gente fez é um reggae, e o Sítio do Pica-Pau também. E o Pagode Russo é um ska, que até mais rápido, não é um ska como se fazia nos anos 50. A gente ainda vai tocar coisas aqui que tem mais a ver com esse ska mais raiz, que é dos anos 50. A Doriva está fazendo uma pergunta aqui bem curiosa. Todos da banda já eram do reggae e ska ou teve alguém que ficou mais, entre aspas, jamaicano depois de entrar para a orquestra? A gente tem um cara que nasceu jamaicano, né? Que é o Ruben Marley, né? Esse é o nome verdadeiro dele. É Ruben Marley mesmo? Meu pai, quando eu nasci, ele ouvia muito, ele gosta até hoje, né? Ele ouvia muito Bob Marley e tal. Ele não entendia o inglês, mas se identificava muito com a música dele e tal. E aí minha mãe colocou meu nome Ruben, por ser da Bíblia, né? Primeiro filho de sei lá quem é, não lembro. Primeiro filho de Jacó do Bandolim, boa, Pepeta. Aí ele colocou, não, tudo bem, mas como ele estava ouvindo muito Bob Marley, então vamos colocar o Marley aqui para dar uma equilibrada e tal. Entendi. Ficou meio bíblico, meio Marley, que deu aquele equilíbrio e deu você. Exatamente. Entendi. E a questão da música eu ouvia já, conhecia, né? Por causa do meu pai e tal, mas não a fundo como eu tive que fazer uma lição de casa, assim, ouvi muito ska, ouvi muita gente, o Serginho, o Pipeta, que são os mais entendidos da banda nisso, a gente pegou um monte de coisa, ouviu. Fizeram uma oficina de iniciação. Exatamente. Já conhecia alguma coisa, que acho que todo mundo já ouvia, né? Mas Bob Marley, Peter Tosh, né? Não tem quem não conheça, né? Eu acho que na época que isso... que não tocou sem parar, acabou, acho que até traumatizando algumas pessoas, muita gente é traumatizada, né, pelo excesso. Eu acho que eu até tenha sido uma delas. Aí quando vocês mostrarem, eu fui pesquisando, isso aqui, é que você vai descobrindo outras coisas, você fala, pô, isso é legal. Não é aquilo que massacraram durante a década de 90. Assim. Inclusive, o próprio Bob Marley, ele começou muito cedo, né? As primeiras faixas, acho que, dele cantando é com o Scatalites, cantando ska. Ele passou por todos os estilos, né? Se você for a discografia dele, você vê o momento ska, você vê o momento rocksteady, o reggae, como se transformou. Depois, quando ficou Universal, né? Que foi para a Inglaterra e eles refizeram aquilo. Então, é uma boa porta de entrada, mas a música jamaicana é bem mais além do que Bob Marley. Eu fiquei impressionada agora nas férias, estava até falando que
que eu fui para um lugar que só tocava Bob Marley. E eu falava, gente, como pode tocar? Parecia que tinha um lugar universal, sabe? Que colocava a fita lá em cima e tocava lá embaixo, em todos os lugares do lugar. Tem uma pergunta aqui da Marcela Yurilova. Quem escolhe as músicas da banda? Tem votação? Tem briga? Não tem briga, gente. Não, a parte da direção musical tal é nossa, né? Eu e o Pipeta, a gente faz essa pesquisa da música, né? No segundo disco a gente teve que ir um pouquinho mais a fundo na pesquisa, até porque o primeiro disco a gente conseguiu pensar composições, né, conhecidas do público que se adaptavam no estilo, né? Mas normalmente a gente apresenta para a banda, tem ideias também, todo mundo dá ideias, né? Mas a gente tem essa direção musical também para manter a cara da banda, né? Como precisa funcionar. Que a gente, né, a gente sempre insiste nisso, a gente quer o baile acontecendo. A gente quer que a música tenha um swing que a gente consiga dançar e as pessoas também, né? Para fazer essa grande festa que é o nosso show. Os bailarinos aí sempre foram entrosados ou isso veio depois? Ó, show após show, tá ficando cada vez melhor. A gente teve a entrada mais recente, que foi a do Otávio Nestares, né, um trompetista, grande trompetista, primeiro trompete. Tem um projeto que se chama Speaking Jazz, é uma big band maravilhosa. E também um excelente dançarino. Eu estou vendo aqui, todos estão vendo. Um bom entretenimento, né? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Qual que é agora? Reggae ou ska? Agora é um ska. Momento didático. É uma versão do Tico Tico no Fubá, né, que é um chorinho. E a gente usou esse ska dos anos 50 para embalá-lo.
Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Tico Tico no Fubá, aqui no Cultura Livre. Tem aqui uma pergunta, deixa eu ver qual que eu vou fazer primeiro, do César. Aí vai uma pergunta, o Sérgio tem história no Sky e o Pipeta também tem vários projetos paralelos. Como é ter bons trabalhos musicais? Estamos num período fértil na música no Brasil? Eu acho que o Brasil está num momento muito legal, São Paulo está num momento muito legal também, né? Muita coisa acontecendo, saindo daqui. Eu sou de Curitiba, eu moro há 15 anos aqui, é muito bom estar em São Paulo nesse momento. Mas o Brasil, de uma forma geral, acho que está num momento muito bom, né? Acho que a música, ela tem aqueles altos e baixos, mas a gente está num momento alto da criação, da volta à musicalidade, né? A saída um pouco daquela coisa popular, popularesca, e caindo mais para composição, para pessoas querendo falar alguma coisa ou mostrar alguma proposta nova, né, para as pessoas. Acho que isso se deve até um pouco pela saída das gravadoras e o artista sendo independente, tendo um pouco mais de autonomia para dizer o que quer dizer. E com a internet também, né? A gente tem acesso a muita informação, muita coisa que a gente não conseguiria escutar, conhecer. Falo por mim mesmo, assim, nossa, tem coisa que eu fico me imaginando, meu, como é que eu ia escutar isso aqui, cara? Eu ter que garimpar, pesquisar muito, sendo que muita coisa acaba nem chegando aqui. Como é que esse programa ia existir se não fosse tudo isso, eu acho? É verdade. A gente não existiria, talvez, dessa forma, porque a internet foi muito importante para a gente, né? A primeira divulgação desse EP que a gente falou até, ele foi ouvido no mundo inteiro, por algumas, assim, a gente teve, né? Como existe muita gente que é amante mesmo da música jamaicana no mundo inteiro, a gente consegue esse link com mais rapidez, ainda mais com a internet, né? Tem uma pergunta aqui que é muito perigosa de ser feita, porque a gente tem pouco tempo, mas eu acho que dá tempo se a gente fizer rápido. Erlan falando, os integrantes da banda têm outros projetos fora da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana? Vamos rodar o microfone? Em tempo recorde? Bom, né? Em tempo recorde dá? Acho que a resposta bom, é já sim, falei né? do... Pronto, essa é a resposta mais tá sucinta. sentadão ali, né? Porque a gente vai se envolvendo em várias coisas, né? Esse boom de trabalhos novos, a gente acaba acompanhando vários outros artistas, compositores também que têm essas ideias. Então acho que todo mundo tá todo mundo envolvido. O Pedro Cunha toca com o Zé Cabaleiro, por exemplo. O Fernando Bastos, nosso saxofonista, toca com o Seu Jorge, entre outros, né? Criolo e tudo mais. O Pipeta tem inúmeros projetos aí também. Falei já do Otávio Nestares, o Líquidos Ambiento, Babum, Sapo Banjo. Eu acho que também tem uma questão... O Rubem Marley também toca na Speaking, entre verdade. outros inúmeros projetos. Questão que ao mesmo tempo eu acho que todo mundo gosta disso, mas a gente tem que ter outros trabalhos, né? Pra gente viver disso, do que a gente realmente gosta, tem que ter. Né? Outro dia alguém veio aqui e falou, é uma inquietação artística, sim, mas também é uma inquietação financeira. Com certeza. Mas a grande vantagem é que, como tem várias coisas boas surgindo, a gente pode começar a escolher um pouco mais, ser mais criterioso também. E isso é bom pra gente como músico sideman, assim, né? E então acho que todo mundo também se envolve em muitos projetos que agora começa a acreditar. Então você não vai simplesmente lá para tirar uma grana. Você vai falar, pô, vou me envolver numa coisa que eu acho legal, que vai me agregar um valor musical, etc e tal. Então São Paulo é bom por causa disso também, né? Olha, eu acho que chegou a hora da última pergunta. Da Suzana Batista. Sempre escutei que o Maranhão é a terra do reggae brasileiro. Ainda é assim? O reggae de lá é parecido com esse que vocês fazem ou não tem nada a ver? O reggae do Maranhão é um reggae lento, bem dançante e também bem romântico, né? Eu acredito que eles devem escutar outras coisas, mas quando a gente fala de reggae no Maranhão, é um reggae para se dançar juntinho, né? A gente, sei lá, até talvez toque alguma coisa próxima disso, mas não é um foco, assim. E também, provavelmente, lá não deve ser só esse reggae, né? Mas é o que a gente tem um pouco de noção. A gente já teve, inclusive, convite para ir para lá e ainda não aconteceu da gente ir. A agenda de vocês tem no site também, que tem um monte de gente perguntando quando é que toca ali, quando é que toca lá. Tá tudo no site deles. O bmj.net e o nosso Facebook também e o Twitter são bem ativos nessa questão de agenda.
Então, para a galera que está aí na internet, aí, a gente toca esse fim de semana, sábado e domingo, no Sesc Pompeia, Choperia. na Choperia, com o Chris Murray, Murray. que é um canadense radicado nos Estados Unidos, que tem um trabalho próprio muito legal. É uma figura muito bacana e a gente está fazendo os ensaios, está sendo animador. Assim, então, está todo mundo convidado. Bailes 8 e 9 de fevereiro. Bailão 8 e 9 de fevereiro, então. Vamos encerrar com mais uma ou depois a gente dá tchau? Vamos lá. Se você fosse sincera, oh, 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 Aurora, veja só que bom que era, oh, 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 Aurora. Se você fosse sincera, oh, 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 Aurora, veja só que bom que era, oh, 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 Aurora. Num lindo apartamento com poder elevador e ar refrigerados para os dias de calor. Madame, antes do nome você teria agora, oh, 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 Aurora. Hey. Se você fosse sincera, oh, 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 Aurora, veja só que bom que era, oh, 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 Aurora. Se você fosse sincera, oh, 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 Aurora, veja só que bom que era, oh, 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 Aurora, oh, 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 Aurora, oh, 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 Aurora. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Não usa vestido, não usa calção, inverno pra ela é sempre verão. Existencialista com toda razão, só faz o que manda o seu coração. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Hey! Esta é uma homenagem ao The Scatolites.
Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. O Cultura Livre chegou ao fim agora. Meninos, muito obrigada, foi um prazer enorme. Pra gente também. Prometo que um dia, não dá pra prometer isso, mas eu espero que alguém aumente, aí dá pra gente dançar todo mundo, sabe? Fazer um bailão mesmo. E é isso, obrigada a vocês de casa, um beijo e até a próxima.